Na voz de nosso pastor presidente, pastor Marcos José Fogaça, você confere a mensagem O Caminho de José. Oremos. Amado Deus eterno Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo, Senhor, que já ouvimos através dos louvores. Pai, nos dê graça diante da tua palavra, Deus, para falarmos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. No teu precioso nome, nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Se assentem. Eu tenho certeza que Deus há de nos proporcionar nesta noite aqui a porção da sua palavra para os nossos corações. Porque quando se fala da vida de José, é fácil de entender, é fácil de compreender o mistério que Deus tem na vida de uma pessoa, quando a pessoa tem Deus em primeiro lugar. Porque todo o mistério de Deus está acima do que você determinar na sua vida. Se você colocar Jesus em primeiro lugar, não tem mistério, meu irmão, que Deus não possa desvendar em teu favor. Tudo Deus pode fazer em teu favor. Tudo Deus pode mudar em favor de uma pessoa que sabe colocar Deus em primeiro lugar, que não deixa Jesus quando sobra tempo ou em segundos pensamentos. Não, sempre ele tem como prioridade Jesus, como pessoa principal da sua vida, como centro da sua vida. E a vida de José nos traz um exemplo para os nossos dias, não é para os dias passados. Porque tem crente que vê as coisas, fala, isso que é para o passado, deixa lá, deixa na história, isso foi há 2000 anos, foi há 3000 anos, deixa lá. Não, irmão, é para hoje. Tudo que está aqui na palavra é para hoje, agora, é para nossas vidas. Você pode dizer amém, crendo assim? Diga amém. José, quando foi atrás dos seus irmãos, para encontrá-los, porque o seu pai havia lhe recomendado que fosse aonde eles estavam, porque eles estavam distantes já há alguns dias e não voltavam para casa com o rebanho. Quando José foi em direção aos seus irmãos, que chegou até a região de Siquém, eles não estavam em Siquém. Um viajante falou para José, olha José, eu vi eles em Dotã, estão em Dotã, na cidade de Dotã. José foi para Dotã. Quando José chegou em Dotã, uma certa distância, os irmãos de José já viram que era José, já viram que José estava vindo, e eles entre si começaram a maquinar contra José, porque eles não tinham José como uma pessoa digna, eles tinham José uma pessoa que não merecia a amizade. Porém José era um homem sincero, era um homem íntegro e fiel a Deus. E aqui serve para nós, meus amados. Quando você quer ser sincero e correto, vai aparecer muita gente contra a sua vida. Vai aparecer muita gente que não vai aceitar você. Muita gente que não vai concordar com você. Enquanto você andar na coisa errada, enquanto você quiser andar no caminho largo, vai ter muita gente para ser amigo seu. Vai ter muita gente para ficar do seu lado. Porque o caminho largo facilita tudo. O caminho largo arruma até amizade. Arruma gente para ajudar. É facilidade de todo jeito. Sempre tem um para dar um jeitinho. Sempre tem um para oferecer mais um pouquinho. Se você ficar na beira de um balcão desse aí do bar, vai ter alguém para lhe oferecer ali o álcool. Vai ter alguém para lhe oferecer ali um cigarro. Se você ficar na beira do balcão. Mas se você muitas vezes ficar aqui na igreja, infelizmente, você vai pagar um preço caro. Porque às vezes não aparece ninguém para lhe ajudar. E você está no lugar certo. Parece que nada dá certo. Por quê? Porque é Deus que está te abençoando para o momento certo da vida. Porque o caminho estreito, o caminho apertado é difícil, irmão. Ir para o céu é mais difícil, não é fácil. É difícil, não encontra nem amigo para ajudar, não. Muitas vezes você tem que fazer de tudo para conseguir chegar lá. Você tem que lutar com as suas próprias forças. Você tem que ter fé em você mesmo. Se você olhar para um lado, para o outro, você vai desanimar. Você tem que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Ir para o céu
é tomar sua cruz e andar com as tuas próprias forças. É você muitas vezes não ter ninguém do seu lado, ou você ter e não compreender você, ou você ter e não aceitar você, como não aceitaram José. Porque José queria andar de verdade, José queria ser sincero, e os irmãos dele não estavam aceitando a sinceridade que ele estava demonstrando, ou que ele fazia. Os irmãos dele não aceitavam. Então, meus amados, acontece aí a prova. O caminho largo sempre alguém vai lhe aceitar, sempre alguém vai lhe favorecer. Mas o caminho estreito, os amigos vão te abandonar. A primeira coisa é os amigos que abandonam. A primeira coisa, até a família abandona. Quando o caminho começa a ficar estreito, os mais chegados, você não encontra mais. Aqueles que estavam na mesa com você, quando tinha fartura, quando tinha mesa farta, você não vai ver mais. Porque isso sempre aconteceu, isso sempre vai acontecer. Mas é melhor sofrer aqui nesta terra e receber o céu que nos está preparado, do que passar por um momento e perder tudo. José representa o crente que não abre mão dos seus propósitos. José representa o cristão que não abre mão dos seus objetivos. José representa o servo de Deus que não deixa nada, mas serve a Deus. Seja o preço que for, ele paga o preço. José nos traz um exemplo muito claro para nossas vidas. Quando os irmãos viram que ele estava chegando, começaram entre si já murmurar, já criticar. Falaram: olha, lá está vendo o sonhador mor, lá está vendo aquele que só sonha, aquele que só fica falando sonhos. Mas mal entendiam eles que sobre aquele sonhador tinha um mistério que vinha do céu, que sobre aquele homem tinha algo que vinha do céu. Meu irmão, quem sabe você entrou aqui hoje, quem sabe no dia de hoje você foi, quem sabe humilhado, quem sabe rejeitado, mas se você abrir o teu coração nesta noite, se você guardar esta palavra que eu estou falando, olha, Deus tem para você uma família, Deus tem para você um reino, Deus tem para você um trono, Deus tem para você uma vitória muito grande. Porque eu estou aqui com o compromisso do céu na minha vida, e Deus tem me mandado falar isso à igreja, para você aguentar firme, meu irmão, para você ficar na posição, porque é melhor servir a Deus aqui nesta terra, na humilhação, na rejeição, mas sabendo que o céu nos aguarda, que a vitória é nossa em nome de Jesus. Aleluia. Não era um sonhador mor que estava vindo, não. Estava vindo o governador do Egito ali, meu amado. Não era um homem sonhador, não. Ali estava vindo o que ia ser o maior do Egito. É assim que Deus tem para você, meu irmão. É assim que Jesus tem para nós. Se hoje está difícil, se hoje eu não tenho amigos, se hoje eu não tenho guarida, eu não me importo com hoje, eu estou crendo no amanhã, porque o choro dura a noite toda, mas pelo amanhã vem a vitória, no amanhã vem a bênção, e eu estou crendo no amanhã de Deus na minha vida. Glória, glória, glória a Jesus. Os irmãos de José começaram entre si os 10. Está vindo lá o rapazinho que sonha. Está vindo lá. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar a hora agora, que ele está longe da casa mesmo, que o nosso pai não pode ver. Vamos aproveitar, vamos pegar ele, vamos matar, vamos acabar com isso. Vamos terminar com este sonho, com este conto de fadas. Vamos acabar com essa história de que vai ser isso ou aquilo. Ô irmão, irmã, se você estiver no plano de Deus, eu quero lhe adiantar uma profecia do céu para a sua vida. Ninguém pode acabar com a tua história, ninguém pode acabar com o plano de Deus na tua vida. Você pode ficar no poço, lá embaixo, mas Deus é fiel para te tirar de lá e te colocar por cima. Tem muita gente que anda pela rua fora, que já perdeu a esperança.
Porque falta alguém para falar para ele. Porque falta alguém para transmitir a ele que ele tem ainda uma chance grande. Tem gente andando aos passos largos, nesse exato momento, irmão, indo para a morte, porque faltou alguém para falar para ele. Porque a igreja muitas vezes está parada, porque muitas vezes nós estamos nos conformando, nós ficamos parados, estacionados. Não, meu irmão, nós não somos chamados para isso não. Nós somos chamados para ir atrás dos pecadores que estão perecendo, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a igreja tem poder nas mãos para ir lá e falar que Jesus é bom, que Jesus tem poder para transformar. Ninguém termina com a história de ninguém. Ninguém acaba comprando de ninguém também, irmão. Quem pode terminar com a história, quem pode acabar com os planos, é nós mesmos. É eu que posso sufocar em minha vida o que Deus tem para mim. Mas se você tiver fé, você vai ressurgir das cinzas. Você vai ser como Jó, que chegou no fim, que chegou no poço, no extremo da situação, da miséria e do descaso humano. Mas Jó não perdeu a esperança, Jó não perdeu a fé, Jó não perdeu a convicção, Jó não perdeu a certeza que Deus era Deus na sua vida, mesmo lá embaixo, na prova e no desespero. Quando os irmãos de José se concordaram para matá-lo, Rubens tentou intervir. Não faça isso, não vamos matar, não vamos ter sangue inocente sobre nossa cabeça. Aí concordaram entre si, jogaram ele numa cova. Enquanto Rubens sai um pouco, os ismaelitas estão vindo, os mercadores medianitas indo para o Egito para a venda dos seus pertences, dos seus produtos. Os medianitas que sempre ali passavam, que eram os cambiadores que vendiam as suas mercadorias. Eles pegaram agora e foram ali, ofertado a eles José. Os irmãos de José pegaram, tiraram José da cova, levantaram, entregaram aos ismaelitas. Vamos vender para o Egito. Aí nós vamos ficar livres dele. Aí vamos acabar com a história, vamos acabar com tanta anedota que tem, vamos acabar com isso. Vamos vender aos ismaelitas. Tiraram José da cova, venderam José por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas. José foi por 20 moedas. A história é muito semelhante. E José foi vendido aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Arrancaram a túnica de José, mataram um cabrito, pegaram o sangue daquele animal, encharcaram naquela vestimenta de José, entregaram na mão de Rubens. Olha, Rubens, vai entregar para Jacó, porque uma besta fera matou José. José morreu. Vai dizer para Jacó que o filho dele querido morreu. Vai dizer que acabou tudo. Rubens pegou a vestimenta, levou para Jacó. Jacó reconheceu que era a túnica de várias cores que José usava. Meus amados, mas eu abro um parênteses aqui. Tiraram a túnica de José, mas não tiraram a promessa que estava sobre a vida dele. Tiraram a vestimenta, mas não tiraram a unção que estava sobre a vida dele. O diabo pode até tocar naquilo que nós mais precisamos, ou naquilo que nós mais queremos, mas ele não pode tocar na nossa salvação. Ele não pode tocar no livro da vida que está no céu, que Jesus escreveu através do sangue derramado na cruz do Calvário. O diabo não pode tocar lá, ele não pode tirar o teu nome de lá, ele não pode riscar a tua memória de lá, porque Jesus morreu para nos salvar e nos resgatar com o precioso sangue na cruz do Calvário. Repartiram as vestes de Jesus também, lançaram sorte sobre a veste dele lá no Calvário, mas não tiraram o compromisso que ele havia tomado no céu, para ser a porta que leva o homem para o céu, a porta da salvação. Não tiraram isso de Jesus, não tiraram. Levaram a túnica para Jacó.
Jacó olhou a túnica e viu que era do filho mesmo. Jacó chorou demais. Jacó entrou no desespero. Jacó perdeu a força de viver. Porque José era muito querido. Porque José era o filho amado. Não dá, meus amados. Complicado. Eu tenho aqui Deus me faz sentir algo tremendo. Se eu pudesse colocar na sua cabeça, irmão, o que Jesus tem para nós aqui, seria mais fácil para mim, mas eu sou limitado a isso, meu irmão. Deus vai abrir o teu coração para você entender o mistério que Jesus tem sobre esta igreja, o mistério que Ele tem sobre esta casa aqui, meus amados. Coisa tremenda, dá vontade de chorar. Não é brincadeira não, de ver o amor de Deus representado na vida de José. É coisa tremenda, coisa tremenda, coisa tremenda. Jacó chorou muito, porque era o filho da sua velhice. Era o filho que era da sua esposa Raquel. Raquel, quando no casamento, era estéril, não podia dar luz. Mas através de uma promessa, Deus ouviu Raquel e deu José. Deu José. Logo depois, deu mais um filho, Benjamim. Eram os dois filhos de Raquel. Então José era o filho de uma promessa. Então Jacó sofreu muito. Foi muitos dias de lamento, muitos dias de sofrimento, porque Jacó viu todo um sonho ir por água abaixo. Jacó viu toda uma história terminar de um momento para outro. Meu irmão, mas Deus trabalha de forma que você não entende, de forma que você não compreende. Deus tem os seus trabalhos nas tormentas. Quando vem a tempestade, que você pensa que Deus não está vendo, Deus está vendo. Deus tem controle na tempestade. Deus tem controle em tudo, irmão. Quando vem a noite mais fria, Jesus tem controle nela também. Ele está acima de tudo, acima de todos. Ele é o Senhor do céu, na terra e debaixo também. Ele é o Senhor em todo lugar. Jacó sofreu demais. Sofreu demais. José foi levado como escravo, sem a sua túnica, para o Egito. Chegou no Egito, José foi vendido para o capitão da guarda, Potifar, que era um homem honrado, chefe, que comandava toda a guarda, que tinha uma força grande. José foi vendido como escravo naquela casa, mas ali Deus era com ele. José foi como escravo, mas a palavra nos fala que Deus era com ele. Quando ele entrou na casa daquele homem egípcio, quando José começou a trabalhar lá, as coisas começaram a mudar, as coisas começaram a melhorar. A casa daquele homem, Potifar, mudou. Passou a ser outra casa. Até os animais, as criações, tudo que tinha naquela casa, começou agora, num outro momento, uma outra ação aconteceu ali. Por que aconteceu ali? Porque Deus era com José. Aonde José estava, Deus estava também. Meu irmão, se você tiver fé, aonde você estiver, Deus está também. Aonde você for, Deus vai também. Deus chega na frente e abre porta para você. Quando você chegar, já está tudo preparado, porque Deus já chegou na frente e abriu porta para você. E o inimigo não pode mudar isto não. Ele não pode mudar esta história não, porque sobre nossas vidas tem um sinal que vem do céu. Então aquele que os irmãos pensou que havia acabado, engano deles. Estava começando uma história linda. José estava começando uma nova história, como escravo na casa. Mas ele não era um escravo ali, meus amados. Ali estava um anjo de Deus. A palavra nos fala que Deus começou a prosperar, que Deus começou a abençoar a casa de Potifar, porque Deus era com José.
Potifar ficou de uma forma tão agradecida, comoveu tanto Potifar, que ele chamou José um dia e deu a chave na mão de José. Disse: olha, José, eu tenho visto que desde que você veio para esta casa, a nossa vida mudou. A nossa vida foi transformada. O lar é outro. É uma paz diferente que nós não conhecia. Olha, José, eu vou entregar a chave da minha casa nas tuas mãos. Aqui, José, depois de mim é você. Aqui é você que vai comandar tudo. Os serventes, os oficiais, os trabalhadores da casa, é você que comanda. É você que vai dar ordem agora, José. É você que vai determinar o que tem que fazer. Você agora é o chefe aqui. Meu irmão, minha irmã, você pode estar passando um estreito tremendo, irmão, mas toma posse dessa palavra, irmão. Deus é com você. Deus vai te fazer triunfar. Deus vai te fazer vencedor. Deus vai te fazer campeão. Deus vai te fazer você sair por cima, cantando o hino da vitória. Esta palavra não é para voltar para o céu. Esta palavra é para ficar aqui nesta noite. Deus me deu de lá para vir ficar aqui nesta noite, para você saber que Deus é Deus e quer te abençoar. Tem crente que na primeira prova ele entrega a credencial de membro. Tem crente que na primeira investida que o inimigo coloca, ele já sai da igreja, sai do ministério, sai de tudo. Não é assim que Jesus nos chamou, não. Jesus nos chamou para perseverar até o fim, irmão. Você tem uma chamada de Deus. Não vou deixar Jesus porque eu não dou conta mais de ser crente. Eu não dou conta mais de servir a Deus. Não dou conta mais de ficar indo na igreja todo dia. Não dou conta mais, porque é tanta luta, é tanta prova. Tudo está dando contrário à minha vida. Mas se você olhar para a palavra do Senhor Jesus, você vai ter exemplos de sobra. Porque Jesus trabalhou na vida de homens do passado e quer trabalhar hoje na tua vida também, meu irmão. Você que está passando prova, você que pensa de deixar a igreja, de deixar o teu lugar, não faça isso, irmão. Porque Jesus tem para você uma bênção muito grande. Jesus tem para você uma obra muito especial. Ele tem um plano especial na sua vida. Não foi à toa que você aceitou Jesus. Não foi à toa que você recebeu pela fé o Senhor Jesus. Ele te chamou primeiro, Ele te escolheu, selou para o grande dia do arrebatamento, lhe deu uma nova expectativa de vida, Ele te deu uma nova esperança. Não deixa essa esperança morrer não, meu amado. Não deixa não, você que veio hoje aqui, querendo ouvir uma palavra, dizendo: Senhor, se o Senhor não falar, eu vou largar a mão. Se o Senhor não dizer, eu vou deixar. Receba o recado de Deus. Ou você vai querer que desce um carro de fogo aqui? Deus pode fazer também. Só que Deus está me usando através da palavra. Deus está usando através da palavra. A palavra não é minha, a palavra é dele. Ele sabe o que tem que ser falado na igreja. Ele sabe o que a igreja precisa de ouvir, irmão. Ele está no comando da igreja, no controle da igreja. Ele é o Senhor da igreja. É o dono da igreja, que fala com a igreja e que sabe o que a igreja precisa de ouvir. Não sou eu, é Ele que é o dono desta igreja. Se Ele não quisesse, não me deixaria falar nada. Mas Ele sabe o que a igreja precisa. Deus era com José. Não tinha jeito. O inimigo não consegue transformar em maldição aquilo que é bênção, não. Não tem jeito, irmão. Por mais que ele trabalhe, ele não consegue. Porque ele falou: ó, eu não consegui matar José lá na cova, agora eu vou matar aqui no Egito. Se enganou. Porque o crente, até lá no Egito, ele é crente. Até lá, na onde for, ele chega lá como servo de Deus. Ele chega lá como luz. Ele chega lá como sal da terra. Onde for, ele é crente, salvo, remido no sangue de Jesus. Então o diabo não conseguia sufocar o que Deus tinha na vida de José. E hoje você está me ouvindo aqui, igreja. A profecia de Deus. O diabo não vai conseguir sufocar o que Deus tem para você. O diabo não vai conseguir roubar o que Deus tem para você.
O diabo não vai conseguir tomar o que Deus tem para você. Deus tem para você vida e vida com abundância. Deus tem para você paz, paz, muita paz. Deus tem para você muita bênção. Deus tem para você coisas grandes. Deus falou a Jeremias: clama a mim, Jeremias, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Jeremias 33, verso 3. Se você clamar, Deus tem para você coisas tremendas, coisas profundas que você nem imagina, mas Deus tem para você, porque Ele pode, Ele tem condições de te abençoar, tem condições de mudar o teu cativeiro, tem condições de fazer você superar, fazer você sair dessa com muita vitória, porque Ele pode fazer isto para você. Agora, falar de José, tem que viver como José, porque José não se deixava levar. José não se deixava persuadir. José não se deixava se contaminar. Porque dentro da casa de Potifar, o diabo preparou uma outra armadilha. O diabo preparou um outro laço. Tem muito crente que fica dormindo, achando que o diabo está dormindo também, achando que o diabo está longe. O diabo fica procurando, irmão, rosnando como um leão. Ele não é leão, mas fica como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele fica aí tentando desfazer o casamento, tentando fazer você perder o seu trabalho, fazer você perder a sua igreja, fazer você perder a sua paz. Ele fica dia e noite fazendo isso. Nós, crentes, devemos ter cuidado para não ficar dormindo e achar que tudo já está resolvido. Não, agora eu posso dormir tranquilo, porque agora eu não tenho nem que orar mais, eu não tenho nem que ir na igreja mais. Acorda, irmão, acorda, porque o diabo está tentando furiosamente contra a nossa vida. Ele quer nos arrebentar de um jeito ou de outro, mas se você ficar vigilante, se você ficar sóbrio, olha, Deus tem sobre a tua vida a promessa, e sobre você ninguém vai tocar, sobre a tua vida ninguém vai tocar. Mas depende de nós também. Não, Deus faz por mim, eu não quero nem me preocupar. Jesus, manda o anjo aí. Não é assim também não. Que folga é essa? Muita folga. Tem crente que até escolheu o anjo. Ó, Senhor, se não for querubim, eu não aceito não. Se mandar arcanjo, tem que ser de querubim para frente. Tem que ser o anjo Miguel, Gabriel. Tem nada que escolher não, meu irmão. A gente tem que ficar com a cara no pó pedindo a misericórdia de Jesus. Pedir para ter misericórdia, Senhor, me dê graça, me dê força. Eu não mereço nada, mas eu sei que eu posso tudo naquele que me fortalece. E você vai vencer toda essa luta do diabo, porque o diabo levanta contra a sua vida, mas ele tem que fugir da tua vida, tem que abandonar a tua vida, porque sobre a tua vida tem promessa. Eu estou falando com quem tem promessa, não é com quem perdeu promessa já não. Se perdeu promessa, se não quer ouvir, vai cuidar da sua vida. Eu estou falando o que Deus tem mandado falar à igreja. Porque tem crente que já perdeu, taca nem um machado, só com o cabo. Só com o cabo não, e já está, não quer nem ouvir mais. O crente tem que aprender a ouvir a verdade. Que não é brincadeira não. Aqui é tomar pela fé, meu irmão, a vitória em Cristo Jesus. Que não é lugar de ficar com dois pensamentos não. Sabe se é para lá ou se é para cá. Acorda, acorda, porque a figueira vai chacoalhar. E esse crente que estiver dormindo vai cair mesmo. Brincadeira não, ficar agarrado aqui não tem lugar para ficar agarrado não. Que o negócio é trabalhar e trabalhar para a obra do Senhor. Brincadeira não. Brincadeira aqui não. Crente é crente. O diabo preparou um laço dentro da casa. Porque sabia que José estava sobressaindo em tudo ali. José mandava em todo mundo. José cuidava de tudo. Era um líder na casa. Era o mordomo-chefe que determinava o que comprava, o que buscava, a despensa, o cardápio do almoço, o que ia servir na mesa, o banquete que ia ser servido. Era José. Tudo ele servia, tudo ele mandava. Só que o inimigo tentou de outro jeito. E aí nós temos que vigiar.
ter vigilância. O crente não pode dormir, porque quando a bênção vem, fica esperto também. E tem bênção que é bom nem falar muito para os outros. Pastor, não pode contar bênção? Pode contar bênção. Mas tem bênção que é melhor segurar para o irmão. Tem bênção que é para a gente só, nem para os outros saber. Tem bênção que Deus fala: meu filho, é tua, guarda aí. Aquele ditado: come o mel, limpa a boca. Não fica aí mostrando os lábios, está cheio de mel, que vai ter alguém que vai querer também. Tem bênção que conta na igreja, mas tem bênção que não devia ter contar não. Agora, irmão, se Deus deu mistério para você, guarda o mistério que Deus te deu. Tem bênção que não é para você nem falar, é para você guardar com você. Tem bênção que Deus te deu, é para você guardar para você. Então, meus amados, aconteceu o seguinte: o diabo começou a preparar um laço. Viu que José estava sendo abençoado na casa de Potifar, preparou um laço. A mulher de Potifar começou a se interessar por José. José era formoso, rapaz, aparentemente, uma postura. E a mulher de Faraó começou com o espírito de pombagira, que tem muito por aí esse espírito, que o homem tem que vigiar, especialmente o homem que serve a Deus, que tem que ter cuidado, que esse espírito tem muito por aí, de Dalila, viu? Isso está acontecendo muito por aí afora, e nós, servos de Deus, temos que ter cuidado com isso. Espírito de Dalila. E aquele espírito naquela mulher começou agora a maquinar contra José, a persuadi-lo, a convencê-lo, a transpor uma norma, um limite. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você transponha o limite. O inimigo quer que você transponha a barreira. Enquanto você estiver dentro do limite, irmão, o inimigo, ele não está se preocupando, mas ele fica interessado quando começa a transpor o limite, quando começa a passar próximo do perigo, quando começa a se aproximar, quando começa a se achegar. Aí o inimigo começa já na empreita a esperar a hora, ele já prepara o laço. E ele ficou agora usando aquela mulher, colocou no coração da mulher de Potifar para persuadir José, para enganar José, para fazer José pecar e cair no ato do pecado. E a mulher foi outra vez sobre José. E José disse: não, minha senhora, até aqui eu cheguei, mas daqui para frente eu não vou não. O meu Senhor me deu nessa casa direito para entrar e sair a hora que eu quiser. Me deu aqui autonomia para determinar o que eu quiser. Mas você, ele não me deu direito não. Você é esposa dele e eu não vou passar o limite não. É você e ele, eu não vou entrar nisso não. Ô irmão, quer ser abençoado? Tenha posição de servo de Deus. Tenha respeito. Tenha sinceridade com Deus. Fala: Senhor, daqui para frente eu não vou não. Daqui para frente eu não passo não. Porque isso agora não compete a mim, não convém a mim. Então José nos dá muitos exemplos. E eu não posso deixar de falar isso aqui. Não posso deixar de falar, não posso deixar de ensinar. Eu sei que essa igreja é uma igreja ensinada, é uma igreja que já vem de uma história muito grande, uma estrutura tremenda. Tem homens de Deus aqui que têm experiência de sobra, muito mais que eu. Mas eu não vou deixar de usar do que Deus tem mandado. O diabo pode estar preparando um laço contra a vida de alguém aqui. E esse laço é um laço terrível. É um laço que quase que não volta mais. Se tem laço, esse é o pior. É o adultério, que é essa miséria que acontece, para desfazer com a família. Então o diabo, ele sabe quando ele muda a estratégia dele. Ele começou agora a persuadir a mulher
para possuir José. Não era José que estava querendo possuir a mulher. O diabo, ele sabe fazer as coisas do jeito que ele vai ganhar. Porque em José, ele não ia achar guarida não. Em José, ele não ia achar brecha não. Porque José era um homem íntegro, fiel a Deus. Então o diabo sabia que para entrar no coração de José, não adiantava. Era perder tempo. Porque José tinha uma vida no altar com Deus. E o diabo não tinha condições de entrar na vida dele. Mas o diabo, ele entrou no coração da mulher. Aí ele é muito crente, eu não entro nele, mas você vai me dar uma forcinha. E aí o irmão tem que vigiar. Aí nós temos homens que vigiar. Não adianta falar que foi o diabo que arrumou, que foi o diabo que fez, que o diabo faz todas essas misérias. Mas tem coisa que é a pessoa que dá uma forcinha para ele. Tem coisa que é a pessoa que ajuda ele a fazer. Então o diabo, ele maquinou a mulher para persuadir José, para possuir José, para se entregar a José, se oferecendo a José. Mas José disse: não, minha senhora, isto o meu senhor não me deu direito não. Longe de mim pecar contra o meu Deus. Eu não tenho nada com isso, não quero nem saber, não tenho nada com a senhora, saia de mim. A mulher foi uma, duas ou três ou mais vezes, ao ponto de um dia pegar na roupa de José, arrancou a veste de José. José saiu correndo, ela ficou com as vestes na mão, mais uma vez se arrancou as vestes de José, mais uma vez. O diabo queria arrancar alguma coisa dele. Eu não sei, meu irmão, quantas vezes que o diabo tem tentado arrancar de você alguma coisa. Eu não sei se você já tem procurado sair fora. Quem sabe você já tem lutado para sair fora. Eu quero te agradecer porque você está fazendo a coisa certa. Luta para sair fora, irmão. Fuja desta aparência, fuja deste mal, fuja desta miséria, porque Jesus tem para você coisa muito melhor, tem para você coisa muito mais importante, coisa muito mais especial. Faça a tua parte, fuja da aparência do mal, fuja da aparência do mal, faça a tua parte, porque Deus vai fazer a parte dele na tua vida. O inimigo arrancou através da mulher de Potifar novamente a roupa, a vestimenta de José. José saiu correndo e deixou a vestimenta na mão dela. Ela segurou. José saiu correndo, ela começou a fazer o maior escândalo. Gritando, dizendo: olha, esse judeu, esse hebreu que você trouxe aqui, tentou me possuir, tentou me forçar. Olha como é que o diabo muda a coisa, irmão. Primeiro ele maquina o mal, primeiro ele prepara o laço, depois ele quer colocar a tampa em cima. Mas se você confiar, Deus vai te livrar, Deus vai te abençoar, vai tirar desta prova. Jesus me dá esta palavra nesta noite aqui, igreja, porque é necessário. A tampa pode estar preparada, mas Jesus fala com o tempo, para não dizer que não falou na igreja, para não dizer que não teve profecia na igreja, para não dizer que Jesus não avisou. Ele está me falando aqui, que Ele está mandando dizer à igreja desse jeito nesta noite. Não vai dizer que não foi avisado. Não vai dizer que não teve profecia. Teve profeta na igreja, porque ainda tem profeta em Israel. Só peca quem quer, só cai quem quer, só erra quem quer, só vai para o inferno quem quer, porque tem profeta de Deus para falar ainda a palavra dele. E aqui nós temos compromisso com a igreja. Nós temos compromisso com esse altar. Quem é crente dessa igreja tem que ir para o céu, irmão. Não é para ficar aqui não. Se você é crente, que é para você ir para o céu, é para você entrar no céu pelas portas. Não adianta ser crente e ficar na terra, não. Não adianta ser crente e perecer com o mundo, não. Tem que ser crente para entrar no céu pelas portas. É isso que Jesus tem nos garantido. A palavra dele nos garante. Não vamos deixar de falar a verdade aqui, não.
Vamos deixar de falar a verdade, não. José, a mulher fez o maior escândalo. Fez lá uma fermentação tremenda. Calúnia, como os irmãos dele haviam feito lá, quando jogou na cova. Fez agora outra calúnia. Olha esse hebreu que você trouxe aí, meu esposo. Tentou me possuir, tentou me forçar. Mentira do inferno contra o servo de Deus. O diabo pode levantar a mentira que ele quiser, meu irmão. Ele pode levantar a calúnia que ele quiser contra o crente. Pode levantar a miséria que ele quiser contra o crente. Pode pegar toda a curriola dele e vir contra o crente, irmão. Mas ele não pode contra o crente. Porque o crente que está na presença de Jesus é muito mais do que uma bomba atômica. Tem muito mais poder do que todas as nações reunidas. Porque sobre a tua vida tem poder do céu. Sobre a nossa vida tem poder do céu. E é isso que Deus quer nos dar. Potifar ficou revoltado porque aceitou a calúnia, ouviu a mulher, e a mulher, ela tem uma influência forte. Isso serve para as servas de Deus. Mulher tem que pensar, porque ela pode acabar com o esposo, pode acabar com o ministério, pode acabar com o futuro de uma família. Que a mulher tem influência. Ela edifica a casa, está na palavra, Provérbios 14. Ela pode edificar, ela constrói a casa. Mulher sábia, ela tem uma influência. A mulher de Amã, que mandou ele fazer a forca. Quem foi para a forca foi ele, a mulher, e outras mais. A mulher tem influência, a mulher tem que ter cuidado. Que aquele homem que era Potifar, ele confiava em José, ele conhecia José. Nesta altura da vida de José, tudo estava mais difícil para José. Se no começo foi difícil, imagine agora, na prisão, estava muito mais difícil. Ele tinha motivo de sobra para deixar mão de crer numa melhora. Porque na medida que José estava crendo, as coisas estavam se complicando cada vez mais. Porque a trajetória de José foi marcada por sofrimentos. Estamos falando sobre a vida de José, e nós vamos prosseguir nesta leitura, diante da situação em que José se encontrava. Então a trajetória de José foi marcada por altos e baixos, em que muitas vezes José, ele foi para o cárcere. Nós temos aqui agora quando ele está preso, está no cárcere. Nós vamos fazer a leitura, Gênesis 40 e o verso 14, e já indo para o verso 23, para finalizarmos aqui esta leitura. Glória a Jesus. Todos acharam? Diga amém. Eu vou ler o verso 14 e a igreja lê o verso 23 do mesmo capítulo. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta prisão. Podem ler o verso 23. Diga assim: o copeiro mor, porém, se esqueceu de José. Mas o importante do crente, irmão, é saber que o sofrimento tem fim. Você pode dizer amém? Amém. Para o crente, sofrimento tem fim, irmão. Para o crente, luta tem fim também. Para o crente, a prova tem que terminar também. Porque nós temos promessa de Deus na vida, irmão. Você vai ver a promessa se cumprir na sua vida. Tem luta? Tem. Tem prova? Tem. Mas tem o fim dessas provas. Tem o fim dessas lutas. Você tem que entender o trabalhar de Deus e ficar na dispensação do Senhor. Confiar e ter paciência e esperar nele com paciência, conforme o salmista Davi. Então a trajetória de José foi marcada por sofrimento.
Mas José é o tipo do crente que sabe que o sofrimento vai chegar ao fim. Sabe que a luta vai chegar e vai ter que terminar uma hora, irmão. Você tem que confiar no Senhor Deus. Não é entregar na hora da luta o teu lugar, não, irmão. Não é deixar a tua posição, não crendo, não confiando que vai passar a luta. Porque tem muita gente que no meio da luta ele vai até muito bem. Mas quando chega do meio para frente, ele começa a desanimar. Ele começa a perder a força, perder a fé. E já não quer mais lutar, já não quer mais esperar. Ele não consegue acreditar que Deus é fiel para chegar e abençoar a sua vida. Não importa se o negócio está no começo, não importa se está no meio. O importante é saber que Deus está no controle e que a vitória vai chegar na tua vida, no nome de Jesus. Então José foi sofrimento do começo, está agora no meio da sua caminhada. E ele se encontra onde? No cárcere. Meu irmão, já era tempo de ter mudado o cativeiro de José. Ele já tinha tido uma chance grande. Ele já tinha conseguido alcançar um cargo de honra na casa de Potifar. Era para ele já estar agradecendo a bênção. Com certeza ele agradeceu. Mas aquela bênção não era a que Deus tinha para ele. Aquele momento na casa de Potifar não era o que Deus havia preparado. Era simplesmente um momento de refrigério. Simplesmente uma pausa no seu sofrimento. Deus lhe deu a ele agora um momento de bênção. Mas ainda tinha um processo difícil para passar. E eu paro aqui e deixo ao irmão aqui, a irmã, que tem momento na vida que você está numa bênção. Mas não fique tranquilo não, irmão, porque pode vir uma luta logo na frente. Se vir a luta, não se desespere também não. Não fique magoado com o Senhor dizendo: eu estava na bênção, agora não estou na bênção. Eu estava na boemia, não estou mais. Não faça isso, irmão. Se veio bênção, vem bênção. Se agora está na luta, dê glória a Deus também e deixa Jesus trabalhar, porque a vitória completa vai chegar, a bênção completa vai chegar na tua vida. Porque Jesus faz assim, Jesus trabalha dessa maneira. Ele nos dá uma bênção para ver a nossa posição diante dele. Depois ele tira aquela bênção para ver o crente se é crente mesmo. Porque na bênção qualquer um é crente, irmão. Na coisa abençoada qualquer um quer ser. Quando a mesa está farta, qualquer um quer dar graça a Deus, quer orar. Mas quando a mesa está vazia, eu quero ver. Quando a mesa não tem nada, é que aí que tem que aparecer o crente para orar e pegar um copo com água e agradecer e falar: Senhor, te louvo por esse copo com água. Meu irmão, quer ser abençoado? Seja fiel no pouco, porque sobre o muito Deus vai te colocar. José tinha uma vida marcada. Deus deu a ele um momento só de bênção na casa de Potifar, mas não era ali o lugar que Deus tinha. Não era para ser mordomo de Potifar, não era para ser um chefe de uma casa, não. Deus tinha para José algo muito maior. Mas o caminho era um caminho de espinho, era um caminho de pedras, era um caminho de sofrimento, era um caminho de decepções, de choro, de tristeza. Era um caminho estreito, sim, meu irmão, minha irmã. Mas o importante é saber que o final de José foi um caminho de bênção no final, porque ele chegou e foi coroado no final. Se você estiver na mesma caminhada, é para você levantar sua cabeça e ver lá no fim, saber que no fim Jesus vai te abençoar, que quando terminar tudo, Jesus permanece com você para te abençoar. Tem crente que ele quer receber no meio do caminho, no meio da trajetória. Ele já quer o galardão dele. Ele não quer ir até o fim. Mas Deus disse a Daniel: Daniel, tu, Daniel, vai até o fim. É até o fim, meu irmão. É até o fim. José agora está no cárcere, está preso. José tinha motivo de sobra, até mesmo para criticar, até mesmo para murmurar, porque ele estava agora numa cadeia, ele estava numa prisão, sem merecer, sem dever. Ele estava na prisão, o inimigo estava aplaudindo, o inimigo estava fazendo graça, porque sabia que agora José estava ali numa situação de desespero,
numa situação crítica. O inimigo estava na empreita esperando José blasfemar, José se revoltar com a situação. Por que tanto sofrimento? Por que tanta luta? E tem hoje gente me ouvindo aqui, que hoje falou isso. Por que tanta luta? Por que tanta prova? Por que tanta perseguição? Por que isso? Por que aquilo? Meu irmão, você veio para ouvir hoje o que Jesus tem para você. E se você crer nesta noite, você vai sair daqui com a solução para o seu problema, para a sua vida. Você vai ver a vitória na sua vida. Que você pensou lá, Jesus faz eu falar aqui. Eu não sei, mas Ele sabe o que tem que se falar na sua vida. José estava ali no cárcere, e o inimigo esperando José para fazer ali um questionamento contra Deus. Por que ele estava ali agora? Mas Deus começou a abençoar José no cárcere. O carcereiro olhou e viu que José tinha uma qualidade diferente, viu que José tinha algo diferente, viu que José tinha algo que se destacava dos demais presos. O carcereiro viu em José algo diferente, algo novo. Meu irmão, o crente que confia no Senhor é coisa tremenda, é coisa maravilhosa. Muitas vezes o inimigo quer nos matar, quer nos sufocar, mas ele não consegue, irmão. Ele pode muitas vezes colocar no estreito, colocar lá no vale, mas quando alguém olha para você e fala, não, esse aí é diferente. Ele está quebrado, está partido, mas ele é diferente, ele é diferente, ele é diferente. Porque sobre a tua vida tem uma diferença, sobre as nossas vidas tem uma diferença. Jesus nos deu um sinal diferente de que o mundo tem. Então o carcereiro olhou para José e viu que ele era diferente. Sabe o que o carcereiro fez? Sabe o que o carcereiro fez? Pegou a chave da prisão. A chave que abria as cadeias. Pegou a chave e deu na mão de José. Que preso diferente é esse, irmão? Que preso honrado é este? Que tinha a chave da prisão na mão, que comandava, que olhava como é que estava, como é que ia. José passou a ser chefe. O inimigo tentava matar José, sufocar José, mas Deus era com José, e Deus levantava José, Deus dava a José nova graça naquele lugar, e José sobressaía. Se você crê, meu irmão, Deus vai te dar isso também. O inimigo pode tentar sufocar a tua vida, pode querer matar com a tua família, mas ele não pode fazer a obra completa, não. Se você crê, o inimigo veio para matar, para destruir, mas ele não consegue, não, porque você vai saindo de vitória em vitória, você vai vencendo, você vai conquistando vitória, a tua família passa a ser uma bênção, a tua casa é uma bênção, a tua igreja é uma bênção. Não tem jeito, igreja. O inimigo nos coloca numa fornalha, mas na fornalha, quando alguém olha lá, fala, tem outro lá dentro, quem é aquele? É semelhante ao Filho dos Deuses, é assim, é Jesus que está na fornalha. O inimigo pensa que vai matar e joga na cova dos leões, mas os leões ficam a noite toda dormindo, nem vê que Daniel está na cova dos leões. Não tem jeito, igreja. Quando o inimigo quer nos matar, não consegue matar o crente, não consegue sufocar o crente. Quando você confia no Senhor, você salta muralhas, você consegue transpor barreiras, você consegue fazer coisas impossíveis, porque Deus é com você para te abençoar. Aleluia. Então não tinha jeito, igreja. Tem muito José nesta noite aqui me ouvindo. Tem muito José que está passando no estreito, que outrora desfrutou bênção, que há pouco estava na bênção, mas agora está no vale, agora está na moinda. Tem muito José me ouvindo aqui nesta noite, e você vai sair daqui, meu irmão, com a coroa na cabeça, com o anel na mão. Você vai sair daqui nesta noite montado no segundo carro de Faraó, e o povo vai ter que dobrar, falar, olha, esse aí agora é grande, esse agora é governador do Egito, esse agora é representante aqui, esse agora é líder na terra do Egito. É assim que Deus tem para você. Se o inimigo te mandou lá para você sofrer, ele está enganado, porque se você confiar no Senhor, ele transforma aquela terra, ele transforma aquele local, ele transforma aquela cidade, ele transforma uma nação. Quando o homem crê nele, ele transforma.
Com a vida de José é coisa tremenda. José tinha liderança no cárcere. Não era um preso. Ele era ali um serviçal. Ele era ali um comandante. Ele estava com a chave do presídio. Se ele quisesse ir embora, ele ia embora. Se ele quisesse fugir, fugia pelas portas, que ele tinha a chave. Meu irmão, o diabo não consegue sufocar quando o crente está na presença do Senhor. O diabo não consegue acabar com ninguém não, irmão. Há uma porta para você aberta. Jesus é a porta. E o diabo não pode fechar esta porta. O diabo não pode fechar esta porta, porque essa porta é Jesus. Esta porta é Jesus, não está em mim, está em Jesus. O inimigo não conseguia, porque cada vez mais que José estava no vale, cada vez mais Deus se manifestava com glória sobre a vida dele. Coisa tremenda, coisa tremenda. E Deus começou a trabalhar. Um certo dia, José levanta logo de manhã e vê dois presos conversando entre si, triste. Porque José na prisão não deixava ninguém triste, porque ele era um homem que transmitia a alegria, a esperança. Mas naquele dia tinha dois homens tristes ali chorando. Triste. Eles tiveram um sonho. Na mesma noite, aqueles homens tiveram sonhos. O padeiro e o copeiro, que outrora estava trabalhando lá no palácio, mas por uma infração que cometeram ali, foram lançados lá no cárcere. O padeiro e o copeiro do rei estavam presos. Tiveram um sonho numa noite ali. Na mesma noite, estavam os dois conversando. E José viu, perguntou o que estava acontecendo. E o copeiro disse: olha, José, eu tive um sonho, e esse sonho está me perturbando muito. Está me deixando inquieto. E eu estou assim, sem paz. Estou conversando aqui, mas não consigo entender. Aí José disse: diga o sonho, porque as interpretações é de Deus. Diga o sonho. E conte o sonho. Coisa maravilhosa, irmão. O crente que tem sempre para dar alguma coisa. O crente que tem sempre para oferecer. É aquele crente que sempre tem convicção, que tem alguma coisa para oferecer para alguém. Pode ser a situação que for, mas ele sabe colocar o ombro também para ajudar. Conta comigo, meu irmão, que eu estou aqui. José era esta qualidade. José mandou eles contar o sonho, porque José tinha certeza que tinha alguma coisa para oferecer. Meu irmão, seja assim, meu irmão. Seja esse crente, que quando você vê alguém necessitado, você já se prepara, meu irmão, para entrar, para intervir ali positivamente, para ajudar, para interceder. Tem essa qualidade, é isso que Jesus quer para nós. Jesus não quer crente, quando o negócio está complicado, ele acaba de complicar mais ainda. Abre a boca para destruir mais ainda. Não, Jesus quer o crente para edificação, irmão, para construção, para fazer a coisa ir para frente, positivamente, para somar e multiplicar. José era esse tipo de crente, e nós temos que aprender com José, porque José se ofereceu: olha, diga o sonho, que eu tenho a interpretação é de Deus, diga o sonho. É assim que o crente tem que ser, meu irmão. Tem que ter qualidade na vida. Quando você vê alguém precisando, em uma situação, você já chega, mas não, eu tenho condições de te ajudar, eu posso lhe oferecer alguma coisa. Seja crente, não incrédulo. Deus te chamou para você fazer alguma coisa de você a outra pessoa. Então José já disse logo: diga o sonho. E ele disse: José, eu sonhei e eu vi uma vide muito frondosa, muito grande, videira muito grande, e nessa vide tinha 3 sarmentos, e eu pegava dos cachos desta uva, eu espremia, enchia as taças de vinho, e pegava as taças com o vinho que espremia das vides, e levava e entregava na mão de Faraó. Aí José disse: meu filho, a interpretação é simples, vou ser rápido com você. 3 sarmentos simboliza 3 dias. Entregando o copo na mão de Faraó, você vai ser restituído do seu cargo. O Faraó vai te chamar de volta. Daqui 3 dias, Faraó vai te chamar de volta e vai te colocar para ser copeiro novamente.
Ele ficou todo feliz. O padeiro ouviu aquilo, ficou interessado também. O padeiro se interessou. Ô José, interpreta o meu sonho também. Aí José disse, conte sonho. Ele disse, olha, eu sonhei com 3 cestos cheios de pão, toda obra de padeiro, e o cesto em cima, as aves vinham e comiam do pão, do que estava nos cestos. José disse, o sonho é o mesmo, 3 cestos, 3 dias, as aves comendo do pão que estava em cima. Isto é porque Faraó vai te levar daqui 3 dias e vai te pendurar no madeiro, e você vai ser enforcado. Meu irmão, 3 dias, José com certeza nem sabia que era a data natalícia do rei Egito, nem sabia. 3 dias passou, era o dia do aniversário de Faraó, e o aniversário dele se costumava soltar um preso, e Faraó mandou buscar lá no cárcere. Mandou buscar quem? Mandou buscar o copeiro. Traga o copeiro e manda voltar para me servir aqui nas minhas mãos. E manda pegar agora o padeiro e manda pendurar naquele madeiro. Assim aconteceu, conforme José havia falado. O copeiro voltou ao seu cargo e o padeiro foi lá enforcado. E quando acontece, José pede ao copeiro, olha, lembra de mim quando você chegar lá. Porque José tinha certeza, José sabia que a coisa ia prosperar. Então José disse, olha, lembra de mim quando você estiver lá, para que Faraó me tire desta casa. Eu não mereço ficar aqui, eu fui jogado, eu fui vendido como escravo, eu não devo nada. Só que uma coisa, irmão, muitas vezes você pede e a pessoa não ouve você. Por que que não ouve? Porque Deus não permite a pessoa ouvir, não permite a pessoa nem se lembrar de você. Porque se a pessoa se lembrar de você, aí não é Deus que vai fazer a obra, aí é você e a pessoa. E tem coisa que é Deus que quer fazer, tem coisa que é Jesus que quer fazer. Ele não deixa o pai saber, não deixa a mãe saber, não deixa o irmão ajudar, não deixa o mais íntimo ajudar você. É Ele que vai fazer por você. E foi assim que aconteceu com José, porque o padeiro, ele foi enforcado, o copeiro voltou para o seu cargo e não lembrou de José. Está dizendo aqui no verso 23, o copeiro, porém, não se lembrou de José, e José ficou na prisão. Durante 2 anos se passou, José estava lá. Por quê? Porque não era a hora certa. Se o copeiro lembrasse naquela hora, não era o que Deus queria. Tinha a hora certa para o copeiro se lembrar. E foi 2 anos José no cárcere. Quando agora, naquela noite, quem sonha? Quem sonha agora é o rei do Egito. Porque Deus faz o rei sonhar também. Deus faz o grande sonhar para abençoar o mais pequeno. Deus faz o grande ter visões para entender o menor. É assim que Jesus trabalha. E Jesus fez agora o rei do Egito sonhar. Ele teve um sonho naquela noite e ficou atribulado, porque no sonho o rei do Egito, ele ficou atribulado. E ele viu na margem do rio 7 vacas gordas, 7 vacas formosas, 7 vacas saudáveis que estavam pastando ali à margem do rio. E de repente no sonho, Faraó começou a ter mais uma visão no sonho. E ele viu que no mesmo sonho, 7 vacas magras, feias, elas vinham de encontro com aquelas vacas gordas e devoravam e acabavam com as vacas formosas e bonitas. E Faraó ficou com aquilo na cabeça. Mas que coisa é essa? 7 vacas gordas, de repente aparecem 7 vacas magras, feia, e devora as gordas. Que coisa é essa? O que vem ser isso? Aí Faraó acordou, andou um pouco ali no seu palácio, voltou para dormir, e novamente Deus fez ele sonhar de novo. Deus tinha que fazer alguma coisa, porque José estava na prisão. Deus tinha que agir, porque a hora havia chegado. Faraó tinha que sonhar de novo. Meu irmão, se você confiar no Senhor, vai chegar uma hora que o Senhor trabalha em teu favor. Vai ter gente que vai sonhar, vai ter gente que não vai dormir, que vai perder a paz, que vai perder o sossego, e vai ter que vir te abençoar.
vai ter que vir te ajudar, vai ter que te dar um copo d'água, seja ele valente, seja ele grande, seja ele quem for. Se você esperar no Senhor, Deus vai trabalhar em teu favor, Deus vai mudar as coisas em teu favor, e você vai ver as mãos do Senhor operando na tua vida, e você vai ver que Deus é fiel com a palavra dele, com a promessa dele na tua vida. Faraó voltou a dormir e Deus fez ele sonhar de novo. No mesmo lugar, 7 espigas de milho, bonita, grande, e de repente no mesmo pé, 7 espigas de milho secas, ressecadas, e elas devoravam as espigas bonitas. Mesmo sonho, mesmo significado. 7 espigas boas e 7 espigas ruins. Faraó aí perdeu a paz de vez. Faraó acordou e ficou com isso na cabeça. De manhã cedo chamou os magos, adivinhos, para fazer agora a interpretação. E Faraó ofereceu dinheiro para quem desse a interpretação, mas não tinha mago, não tinha astrólogo, não tinha adivinho, irmão. Ali não tinha ninguém para discernir, não, porque ali Deus havia fechado a porta do discernimento, a porta da interpretação estava fechada. Ali era para José que estava no cárcere, a interpretação era para aquele que estava no presídio. Meu irmão, não importa o lugar que você está, rapaz, se Jesus tem para você, é para você. Vai chegar uma hora que você vai ser chamado, vai chegar a tua hora que você vai ser convocado. Pode ter 500 na frente, mas se o negócio for com você, não vai ter para ninguém, irmão. Porque é você que vai ser convocado, você, minha irmã, que vai ser chamada. Porque a honra vai ser para você, a glória é para você, a bênção é para você, a vitória é para você. E ninguém vai tomar parte da bênção, não. Eu tenho que crer num Deus de milagre, igreja. Você tem que crer nesse Deus, porque senão você perde a tua força. Você foge da batalha, irmão. Porque senão, nessa luta, você vai acabar largando mão de tudo mesmo. Mas se você crer nesse Deus do impossível, essa luta você vai tirar de letra, meu irmão. Você vai tirar isso aí, ó, com a água aqui, ó, tranquilo, no nado, nadando tranquilo. Não vai se afogar, não. Você tira essa luta de letra. Alguém vai falar, mas ela não ia conseguir, não ia dar conta, mas dá conta sim, porque você vai no nome de Jesus. Você vai chegar lá no nome de Jesus e vai cantar o hino da vitória. Ah, mas a minha vida já está tão atrapalhada, tão complicada, eu não quero saber do jeito que está. Eu estou dizendo que Deus é maior e é poderoso para transformar. Deus é grande demais, igreja. O Senhor é grande demais. Você não tem como imaginar o tamanho que o nosso Deus é. Diante de uma luta que nós estamos vivendo, muitas vezes aí, cabisbaixo, não deu conta. Levanta a tua cabeça, irmão. Que negócio é esse? Jesus nos chamou para ser vitorioso, para ser campeão, para ser vencedor, para tirar, meu irmão, daquilo que não é, para confundir os grandes. Aquele crente que às vezes acha que é fraquinho, meu irmão, mas ele é forte demais. Ele pode confundir os grandes, pode confundir os doutores. Coisa tremenda, coisa tremenda. Nenhum dos astrólogos, nenhum dos magos, ninguém conseguiu resolver. Aí sim chegou a hora de Deus falar no coração do copeiro. Aí o copeiro caiu em si, bateu na cabeça e disse: eu estou em falta, dos meus pecados me lembro eu, que um dia eu fui abençoado numa prisão. Ô Faraó, um dia, Faraó, o Senhor me lançou lá numa prisão, e eu estava lá, eu tive um sonho, e o padeiro também, e ninguém interpretou. Lá tinha um homem hebreu, por nome José. Ele interpretou, Faraó, e conforme ele interpretou, aconteceu, porque eu voltei para o cargo, e o padeiro foi morto.
Faraó mandou buscar José. Ô meu irmão, Jesus deixou a hora certa para aquele copeiro lembrar-se de José. Foi a hora certa, irmão. Se você está questionando que ninguém lembra de você, que ninguém faz nada com você mais, você não tem mais ajuda, meu irmão, não fique assim não. Entrega tudo na mão do Senhor Jesus, porque Ele sabe a hora de tocar naquele coração, Ele sabe a hora de transformar aquela vida, Ele sabe a hora de mudar aquela casa, Ele sabe a hora de fazer um reboliço ali. Deixa Jesus trabalhar, deixa Jesus fazer a obra, porque ninguém pode impedir o trabalhar dele. Ele trabalha com um braço poderoso, irmão. Ele é o Senhor, e a voz dele separa as águas do mar. Ele é o Senhor que tem poder para trabalhar em nosso favor. Faraó mandou buscar José. José se barbeou, trocou roupa e veio para conversar com o rei do Egito. Olha a coisa mudando, igreja. Olha o inimigo sendo desmascarado. Olha o adversário perdendo. Olha José mudando de novo. Olha aquele que estava preso, outrora foi jogado na cova pelos irmãos, foi jogado no cárcere. Olha agora ele de roupa limpa novamente, voltando agora para uma posição de honra, voltando agora. E José passando ali no meio do povo. Aonde que vai esse homem? Esse homem vai no palácio. O que vai acontecer? Aí ele vai interpretar um sonho. Oh, que coisa, vamos ver, vamos procurar saber. E José foi lá e chegou, e Faraó contou o sonho. José disse: Faraó, de Deus é a interpretação. E Deus mostrou a Faraó o que Deus vai fazer. E é muito rápido. Deus mostrou duplicado ao Faraó 2 vezes, porque Deus se apressa em fazer. Aí Deus começou a falar com o Faraó através de José, porque ele era Deus falando na boca de José. E José começou: Faraó, o primeiro sonho que Faraó teve, 7 vacas gordas, 7 vacas grandes. São 7 anos. 7 anos de fartura na terra. 7 anos de bênção na terra. As 7 vacas feias, magras, são 7 anos de fome, de miséria completa. Vai ser uma escassez tremenda, Faraó. Não vai ter comida, não vai ter no campo fruto nenhum. E as 7 espigas boas é a mesma coisa. É 7 anos bom. E as 7 espigas ruins, 7 anos ruins. Foi duplicidade, Faraó. Porque Deus se apressa. E Faraó está estarrecido ali, meu irmão. Faraó ali, sem saber o que falar. Aí José disse: olha, Faraó, levante agora um capitão, um homem da sua confiança. José foi muito prudente. Ele disse a Faraó: levanta um, não sou eu não, levanta um dos teus, um chefe aí, Faraó. Levanta um capitão aí, porque o crente prudente, quando é para ele nem pede, ele deixa Deus dar. Ele não corta a fila de ninguém, não atropela ninguém, ele não passa em cima de ninguém não. Ele sabe ficar na sua posição, ele sabe obedecer, não sacrifica à toa não, não fica atropelando ninguém para conseguir nada não. Ele deixa a coisa vir na mão dele, porque é Deus que prometeu e Deus é fiel para dar na vida dele. Porque o que Deus te prometeu, ninguém tira não, ninguém tira. Deus muda o tempo, muda tudo. Aí José disse: olha, rei, levanta alguém da sua confiança e coloca para governar junto com o Senhor, para fazer agora nos 7 anos de fartura, fazer os celeiros se encherem, fazer grandes pavilhões de grandes depósitos e guardar durante os 7 anos de fartura, Faraó.
porque quando chegar os 7 anos de fome, o povo vai ter o que comer. Aí Faraó olhou para os seus subordinados, que estava à sua mesa. Aonde vamos achar um homem mais sábio que este aqui? Onde vamos achar um homem mais inteligente que esse aqui? Oh, que tapa que o diabo levou naquela hora, irmão. Porque o diabo havia falado que aquele homem não valia nada, que ele tinha que ficar preso, que aquele homem era rejeitado pela família, era humilhado pela família, que aquele homem era esquecido pela família. O diabo havia falado muita coisa, que ele era um presidiário. O diabo falou muita coisa, mas naquela hora Satanás levou um tapa bem cheio na cara, porque Faraó disse: aonde vamos achar alguém mais sábio que esse homem? Aonde vamos achar alguém mais inteligente que esse homem? Ô meu irmão, se você esperar no Senhor, Deus vai te honrar, vai te colocar por cima, vai te dar vitória, vai fazer o inimigo falar que você realmente é de Deus, que você realmente pertence a Deus. Coisa maravilhosa, José agora sendo exaltado pelo rei, irmão. Ô irmão, a palavra do rei, ninguém mudava, irmão. Só de chegar na presença do rei, já era honra demais. O rei do Egito, o mais forte, o rei mais forte, era o homem que dominava. Falou assim de José: não, é José que vai ser. O rei tirou o anel da mão dele, está aí na palavra, pode ler. Tirou o anel dele, da própria mão, colocou na mão de José o anelzão de ouro, maciço, ouro puro mesmo. Pôs o anelzão na mão de... O povo só olhando, e o diabo só olhando, irmão, porque o diabo ficou de longe, vendo o servo de Deus ser honrado. O diabo ficou de longe, tendo que abaixar agora e saber que ali estava um homem que tinha promessa, que ali estava um homem que tinha de Deus algo diferente. O diabo ficou de longe, só contemplando. Olha lá está aquele homem agora, olha, realmente ele é de Deus. Oh minha irmã, você que está no vale, você que está na prova, se você guardar esta palavra, vai acontecer com você também, vai acontecer com você também, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, nesta hora a você. Colocou o anelzão ali, ó, de ouro maciço na mão de José. Pôs uma coroa na cabeça dele. Põe a coroa na cabeça dele. Mandou fazer uma vestimenta de linho fino, que era o mais caro. Vestimenta de linho fino. E veste nele. O diabo havia tirado a túnica dele lá atrás, que Jacó havia feito. Lá na casa de Potifar, a mulher rasgou a vestimenta dele. Mas lá no palácio, onde para entrar era difícil, lá estava ele recebendo uma roupa de linho fino. Lá estava recebendo uma vestimenta de honra. Meu irmão, se você entender esse mistério, não tem diabo que segura você não. Você vai sair desta prova, vai chegar lá e vai receber vitória. Se você guardar esta palavra, que não é minha, é do céu, você vai triunfar em vitória, você vai cantar o hino da vitória, e você vai ser vencedor, em nome de Jesus. Olha o trabalhar do Senhor. Jesus tirou agora e colocou lá no palácio. Dá uma veste de linho fino aí para ele. Não parou por aí não, igreja. E quando Deus começa a dar honra mais do que você pensa. Pega agora o segundo carro. Pega o segundo carro aí no reino. Ponha José agora no carro aí. Segundo carro. Carruagem de Faraó. E lá está José montado lá no segundo carro. E os cavalos lá na praça, puxando José lá em cima. E agora o povo vai clamando aí, dizendo que esse agora é um homem grande aqui no Egito. Vai dizendo agora e apregoando aí, que esse agora é o homem depois de Faraó, é ele. Depois de Faraó, é com ele. Ninguém levanta um pé do Egito agora se José não deixar. Porque é José que vai mandar no Egito. É José que vai governar o Egito. É José que vai determinar o Egito. O diabo foi levantando e foi caindo, porque lá estava José novamente. Ô igreja, aquele que foi na cova, aquele que foi na prisão, estava na carruagem de Faraó, sentado em cima, e a multidão vendo aquilo, aquele alvoroço, e o diabo de longe olhando,
envergonhado, vendo o servo de Deus sendo honrado ali, irmão. Foi como Mardoqueu, é coisa do céu, é coisa tremenda. E ali está José, andando no carro, no segundo carro de Faraó. E Faraó na frente de José com o carrão, todo equipado atrás. E o povo dobrando o joelho. Está aqui na palavra, não é coisa da minha emoção. Está aqui na palavra do Senhor. Lê aqui e você vai ver o que eu estou dizendo aqui, se não é verdade. O diabo humilha, humilha, mas Deus exalta. E a exaltação de Deus é grande demais. Eu não estou preocupado com aquilo que o diabo pode fazer, não, meu irmão. O diabo pode fazer o que ele quiser, mas ele não pode completar a obra, não, meu irmão. Eu estou preocupado em servir a Deus, porque na presença dele eu vou sair da onde for, da prova que tiver que passar, eu vou sair, porque Jesus é maior, ele é o Senhor e ele tem poder para nos abençoar. Que cena linda, que cena maravilhosa. O céu parou, os anjos de Deus parou para ver a cena na terra, porque lá estava um que Deus havia consagrado, lá estava um que Deus havia ungido para ser homem grande, lá estava um que Deus havia escolhido, que os irmãos quiseram matar, que a família quis matar, mas ele não poderia morrer não, porque sobre ele tinha promessa. E se alguém quer te matar, se alguém quer acabar com você, eu não quero saber não, eu quero saber que há promessa sobre a tua vida, e Deus é fiel para te abençoar. Aleluia, aleluia, aleluia. Coisa maravilhosa. A mensagem faz a gente voltar ao tempo. Eu volto lá. Eu estou vendo José andando ali, meu irmão. E o povo tem que dobrar o joelho. Aqueles que foram acusar ele contra a situação lá da mulher de Potifar. A própria mulher teve que ver que agora José era maior que o esposo dela. Potifar é capitão da guarda, homem forte. Mas agora José era maior que ele. Agora ele tinha que dobrar o joelho. Agora a mulher de Potifar tinha que dobrar o joelho. Vai acusar, diabo? Pode acusar. Mas você não pode fazer a obra completa, não. Você pode até acusar, pode até lançar pedra, mas você não pode matar ninguém, não. Você não pode destruir esse crente que está aqui dentro da igreja, não. Você não pode acabar com esta igreja, não. Você pode até levantar contra, você está ouvindo, e você pode até levantar contra, mas você não pode vencer esta igreja, porque esta igreja está na promessa do céu, a promessa do céu sobre esta igreja. E a mulher de Potifar teve que dobrar o joelho. Dobra isso, Satanás. Você tem que engolir seco aí, seu infeliz. Você quis matar o servo de Deus? Você quis acabar com o servo de Deus? Você vai engolir a seco, seu infeliz. Vai levantar contra o servo de Deus. Vai levantar. E José passou ali, meu irmão. E aí foi coisa linda, coisa tremenda. E José começou agora a trabalhar. José começou agora a construir os galpões, muito grandes. José começou, não perdeu tempo, porque o crente é assim, irmão. Quando Deus lhe dá uma incumbência, quando Deus lhe dá um trabalho, ele já vai para a luta mesmo. José não ficou contando história para ninguém, não. Não ficou telefonando, agora estou na benção, viu? Mandar e-mail, navegando, não tinha isso não. Viu? José foi para a luta. José foi fazer o que tinha que fazer. Porque a quem mais Deus dá, mais Deus vai requerer também. Não pensa você não, meu irmãozinho, para ficar nessa alegria só aí não. Não quer fazer nada para Jesus. Só sair no bom e melhor. Se o negócio apertar um pouquinho, já quer se rebelar, já quer se revoltar. Vai aprender a ser crente, irmão. Jesus nos chamou para ser crente, não incrédulo. O crente, ele é crente para receber de Deus, para aceitar o que Deus manda. A igreja tem que aprender a comer feijoada, a comer comida forte, porque a comida forte sustenta, o espírito é a alma, e dá vida, e vida com abundância. Negócio de crente, pó de arroz, qualquer coisinha não aguenta mais, larga a mão disso, irmão. Seja crente para aguentar a luta e falar que Jesus é bom, que Ele é vitória, que Ele é o campeão.
e vai te dar vitória. José foi para a luta, foi trabalhar. Agora o bom da história começa agora. Agora vai começar uma história maravilhosa. Só que eu vou terminar agora, não dou conta não, de passar do horário aqui. Não dou conta não. Agora que vai começar uma história tremenda. Porque agora que vem. Porque lá em Canaã, o sonho de Faraó não foi só para o Egito não. A miséria ia lá em Canaã também. Era a terra da promessa. Só que eles haviam feito uma conspiração contra o homem de Deus. Deus mandou a fome lá na casa de Jacó. Lá nos irmãos dele, a fome foi também. Porque a justiça de Deus, ela vem para cumprir tudo por completo. A fome não era para os egípcios, não. A fome era especialmente para Israel, lá em Canaã. Era para faltar lá, porque os bonitão de lá, os valentão, os 10, tinha que descer lá no Egito. E para descer lá, tinha que tocar no estômago deles. E Jesus sabe onde tem que tocar. Tinha que tocar no estômago. Tinha que faltar o pão na mesa. E eles estão lá em Canaã. Nem sabia. Já fazia 13 anos que José havia saído. 13 anos. Com mais 7 anos de fome, já ia para 20 anos. Foi coisa de 22 anos, 23 anos, que eles não viram José. Esqueceram-se da fisionomia. 22 a 23 anos. Esqueceram. A fome tocou lá neles, para eles descer para o Egito. Tudo estava preparado. Deus estava preparando tudo para dar o troco. Quem planta, colhe. Viu, irmão? Quem planta, colhe. E é para nós, crente. Crente que sabe o que tem que fazer e não faz, ele está pecando. Crente murmurador, crente que só critica, crente que só quer ver o erro dos outros, crente que só ele que é santo, mais ninguém, que o céu é só dele. Vai ter ele, Pedro, Paulo e João lá. É só eles 4. Ninguém serve para ir para o céu mais. Esse crente está mais atrapalhado do que tudo, irmão. Está mais na prova do que tudo. Está por um fio. Está por um fio. Está por um fio. O crente tem que aprender a ser crente, honrar o irmão, honrar o companheiro e plantar coisas boas para colher depois. José teve temor de Deus e sempre teve a sua vida na verdade, na sinceridade. Então, desde jovem ainda, José foi abençoado por seu pai Jacó e causou ali um grande aborrecimento aos corações dos irmãos, porque José era obediente. Porém, nós falamos quando José foi preso, foi para o cárcere, e Deus tirou José de lá. E falamos quando também o governador do Egito, que antes era outro, mas José agora assumiu o lugar de governador do Egito. Um homem que estava no cárcere passou agora a ser governador do Egito. Os irmãos de José, quando prendeu José e vendeu para o Egito, os irmãos de José achou e pensou que José nunca mais ia aparecer na história, ia aparecer nos seus caminhos. Mas de uma coisa nós temos certeza, irmão: se Deus tem nos chamado, se Deus tem nos chamado para uma grande obra, não importa a circunstância da vida, não importa se A ou B ou C não aceita, o importante é estar na vontade de Deus e confiar em Deus, porque tudo que Deus falou vai acontecer nos seus mínimos detalhes. Nos seus mínimos detalhes, tudo vai acontecer, porque quem falou foi Deus. Quem falou foi Deus. Então, os irmãos de José, agora eles vão entender e vão sentir na pele o erro que eles cometeram, o erro que eles fizeram, quando venderam José como escravo, como venderam José de uma forma humilhante,
Passou-se muitos anos, passou-se mais de 20 anos, a história de José, sem a sua família saber notícia, sem ouvir a respeito de José. Mais de 20 anos, aproximadamente 22 a 23 anos. E o tempo, na verdade, fez com que a família de José imaginasse que ele estivesse morto, que ele já não existisse mais. Olha, meu irmão e irmã que está aqui nesta noite, eu tenho certeza, irmão, que a tua vida está nas mãos do Senhor Jesus. E o tempo que você, quem sabe, já está atravessando em uma situação, quem sabe, até em uma prova, eu quero lhe adiantar nesta noite aqui, meu irmão, que tudo que Deus falou vai acontecer em favor daqueles que crê nele. Tudo que Deus falou e traçou um plano vai acontecer, meu irmão. Se a família já esqueceu, quem sabe toda a linhagem já esqueceu, não faz mais conta, nem se fala no nome, como aconteceu com José, nem se falava mais, nem se tocava no nome mais, porque José era tido como morto já na sua casa. Até o seu pai já havia se consolado, porque realmente Jacó pensou que José tinha sido devorado por uma fera do campo, por um animal selvagem, e Jacó realmente já achava também que José havia morrido, que José já não tinha vida mais. Quer dizer, que no plano humano, realmente parecia que José não existia mais. Mas no plano divino, José estava perfeitamente bem, estava em paz, porque no plano de Deus, nada acontece fora da hora não, nada acontece fora do tempo também. No plano de Deus, tudo acontece conforme Deus tem determinado. Quem sabe tem gente aqui nesta noite, que no plano dos amigos, da família, quem sabe você já não representa mais nada, mas se você abraçou Jesus, se você se decidiu ao Senhor Jesus, olha, Ele vai fazer a história mudar. Aquilo que não é, passa a ser. Aquilo que já estava morto, aquilo que já não valia mais nada, que ninguém acreditava mais, que ninguém valorizava, passa a ter um valor grandioso, porque Jesus pega e transforma, Ele pega e renova, Ele pega e faz ser autoridade de novo. Meus queridos irmãos, José não existia mais na cabeça do povo, da sua família. José já era uma página virada, aos seus familiares. Mas chegou a hora de Deus mostrar que quem tem promessa não morre antes da hora. Chegou a hora de Deus mostrar que quem tem de Deus algo, ninguém pode acabar não. Chegou a hora de Deus dar na mão de José toda a oportunidade dele provar que ele estava crendo num Deus verdadeiro, que ele estava confiando num Deus de verdade. Chegou a hora de José dar a volta por cima e agora colocar em prato limpo tudo que estava oculto. Chegou a hora de José sentar na mesa e falar: agora quem dita as regras sou eu, quem está no controle sou eu, quem fala sou eu, quem dá as ordens sou eu, quem dita as regras sou eu. Meu irmão, minha irmã, Deus é o Senhor da tua vida. Não importa o momento que você está atravessando, o importante é você crer que no final da história Deus vai te constituir como um varão valoroso, vai te constituir como um vitorioso, para você poder chegar diante de quem quer que seja e falar: olha, a minha caminhada foi difícil sim, a minha caminhada foi complicada sim, foi luta, foi choro, mas eu estou dizendo aqui que o meu Deus esteve comigo em toda a minha trajetória. Eu estou aqui agora para dizer que Ele vive e reina para sempre, que Ele ouviu o meu clamor e atendeu as minhas súplicas. Apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, chegou no fim da trajetória, mas de uma coisa eu tenho certeza, que está preparado para mim a coroa da justiça, e não somente a mim, mas a todos quantos fizerem a vontade do Deus de Israel. Meu irmão, não importa a situação agora, o importante é no fim da caminhada, o importante é no fim da trajetória, você poder ver que Deus é fiel para te abençoar.
Chegou a hora de José falar agora, meu irmão. Chegou a hora de José falar. Até esse momento José não podia falar. Até esse momento ele estava no esquecimento, como morto, porque há mais de 20 anos. Agora desce os irmãos de José, porque havia fome na terra de Canaã. Porque através de José, Deus havia falado com o faraó, que 7 anos de fartura vinha sobre a terra, que 7 anos de bonança vinha sobre a terra, que a lavoura ia produzir com abundância, a fartura viria sobre a terra com 7 anos. E faraó deixou José agora para ser o governador, para fazer agora a despensa se encher. E José mandou fazer agora muitos depósitos em toda a terra do Egito. E José começou agora a guardar o mantimento em depósito, na despensa. E José comprou a lavoura de todos, era trigo, era tudo. José tinha o controle, porque José estava fazendo o que Deus havia mandado. Deus estava trabalhando, meus amados. A história estava sendo mudada. Aquele homem que chegou como fugitivo, como prisioneiro, ele estava agora no comando. E lá em Canaã, a fome estava batendo na porta. Lá na mesa de Jacó estava faltando pão, o mantimento. Por que estava acontecendo aquilo, meus amados? Porque lá no Egito tinha pão e tinha que descer lá, tinha que descer para o Egito. Aquele que foi vendido como escravo estava lá agora regendo o Egito. E Deus estava trabalhando agora em favor de José, para José ver na sua frente os seus irmãos, aqueles que haviam lhe maltratado, aqueles que haviam lhe rejeitado como irmão. Eles tinham que descer para o Egito agora. E como que eles iam descer? Através da fome, da escassez, do mantimento. Eles tinham que descer para o Egito. E lá estava José cultivando, José comprando e reservando todo o mantimento. Foi 7 anos de fartura, que a lavoura produziu com abundância, porque Deus estava no negócio, porque Deus estava no comando, e a terra produziu maravilhosamente durante os 7 anos. Quando termina os 7 anos de fartura, aí começa a história a mudar, porque Deus havia falado através de José que viria 7 anos de fome sobre a terra do Egito, e começou-se o primeiro. No primeiro quase que não deu para sentir, porque tinha na despensa, porque tinha no depósito, mas não era só 1 ano não, era 7 anos, porque Deus havia determinado, porque a sentença vinha de cima. O tempo quem tinha determinado era o Senhor. Era 7 anos de fome, 7 anos de escassez, 7 anos em que a terra não produziria nada. E lá em Canaã começou-se a sentir uma diferença. O clima começou a mudar, o tempo começou a mudar, a natureza começou agora a ter uma mudança. Já não vinha chuva, o tempo do sol já não tinha mais, e agora é complicado. E começou-se a aumentar a fome na terra, meus amados. E já fazia 2 anos e a fome estava ao extremo, porque o povo não tinha mantimento, o povo não tinha mais comida. E no final de 2 anos, o povo agora sente a dor da fome. Jacó, num determinado dia, chega e fala para os seus filhos: olha, eu ouvi falar que no Egito tem pão, que no Egito tem farinha, tem trigo, descei lá e comprai. Ah, meus queridos irmãos, o Egito representa aqui o mundo, irmão, mas Deus estava usando agora ao mundo para falar com aqueles que não querem. E tem muita gente que hoje está na igreja, está na Jerusalém aqui do céu, na terra, e ele não quer ouvir, e o mundo está aí para falar com ele. Mas levante a tua cabeça nesta noite, não é preciso ir lá não, porque Deus quer falar com você aqui, quer te abençoar na Jerusalém celestial, quer te abençoar na casa do Pai. Foi necessário descer para o Egito. Foi necessário porque em Canaã não tinha pão, não tinha comida mais. E agora Jacó pega os seus 10 filhos e desce para o Egito, os seus 10 filhos. Benjamim fica com ele, que era filho de Raquel, esposa
na sua velhice, quando ele teve ali os 2 filhos, José, e depois teve Benjamim. Desce os 10 irmãos de José. Quando eles chegam lá, que José está ali, no palácio, como governador atendendo, e tudo que se fazia tinha que se comunicar a José. Quando os irmãos chegam cansados de viagem, quando eles veem falar sobre aquele homem, que era Zafanete Parneia, seu nome, porque Faraó havia mudado o nome de José, até nisso Deus se encarregou de mudar. Não deixa o nome de José não, é Zafanete Parneia o nome dele, muda o nome dele. Por que tinha que mudar? Para confundir os irmãos que iam chegar. Até nisso Deus trabalha, irmão. Se você estiver na mão de Deus, pode deixar acontecer o que for, pode deixar acontecer o que acontecer, meu irmão. Tudo é plano de Deus. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir, meu irmão. Você não está entendendo agora? Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, porque Ele pode operar. José não questionou, mudou o meu nome, mas a minha fidelidade com Deus de Israel é a mesma. O meu nome no céu é o mesmo. E José continuou agora sendo chamado de Zafanete Parneia, e ele continuou o trabalho. Quando chegou os irmãos de José, e olhou aquele homem todo arrumado, com a roupa de galo, uma roupa toda especial, uma roupa de governador, segundo homem no Egito, o homem mais forte, depois de Faraó, era José. Não tinha mais ninguém, meus amados, que pudesse se igualar a José, a sua autoridade. Não tinha mais ninguém. Quando eles chegam, eles olham aquele homem e se faz o sinal de reverência, de respeito, e dobra-se o joelho diante de José. E José, de governador, com aquela roupa de governador, José, quando viu os 10 se dobrar, José falou: olha eles aí. Olhou para a cara de Rubens, de Simeão, de Levi, de Isacar, Zebulon, Naftali, Aser, todos eles, conheceu todos, José conheceu todos, e eles com o joelho dobrado. Aí vem na memória de José os sonhos que José teve, que José contava, que os molhos que ajuntava a lenha se dobrava diante do seu molho, e o sol e a lua, 11 estrelas se dobrava, e os irmãos de José questionaram, chamaram José de doido, de louco, não aceitaram a revelação, mas ali estava se cumprindo, meu irmão, que a revelação não era da carne, a revelação era de Deus, era do céu, era a história verídica que Deus tinha sobre aquele rapaz. E ali José lembrou dos sonhos, mas José se fez estranho e começou agora a questionar: olha, de onde vocês vêm? Olha, Senhor, nós vemos uma terra longínqua, nós vemos de Canaã. Quem é vocês? Que linhagem é vocês? E eles começou a dizer, começou a falar: nós somos filhos de um varão, por nome Jacó, nós somos 12 irmãos. Olha, um é o mais novo, ele não veio, ele ficou. Um já não existe, um já morreu. Eles falavam na cara de José: um já morreu. Oh, meus amados, e José vendo e ouvindo tudo aquilo ali, coisa tremenda, irmão, o que Deus pode fazer através de uma pessoa que confia inteiramente nele, que espera inteiramente nele, porque José não agiu com a sua própria mão, José não agiu no momento ali da emoção, mas José se conteve, José se controlou, porque José sabia que ali estava um trabalhar de Deus, que ali estava um propósito do Senhor Deus de Israel, que ele estava se findando uma grande história e nascendo uma grande história. Quem sabe nesta noite você está aqui também, diante de um dilema, de uma situação complicada, mas tenha fé no Senhor Deus. Se Ele prometeu, Ele é fiel para te abençoar. Se Ele falou, Ele é fiel para confirmar a palavra dEle. Não cai uma folha da árvore, a não ser da permissão dEle. Ele é o Senhor que opera no céu, na terra, e Ele está nesta noite aqui, falando sobre este som deste microfone com você, para você guardar o que você tem, para você não abrir mão do que você tem, porque Ele é fiel para cumprir na tua vida o que Ele prometeu. Ele é o Senhor da tua vida. Que cena tremenda, meus amados,
José diante dos seus irmãos, e os seus irmãos falando que ele havia morrido. Um já não existe, um já morreu, um já morreu. Meus amados, e José começou a apertar eles. Não, vocês são espias. Vocês veio aqui para espiar a terra. Vocês veio para descobrir aqui a nudez da terra. Vocês veio para saber tudo o que acontece. Porque José começou agora a criar uma situação complicada, delicada. Porque José agora estava com eles nas suas mãos. Era hora de desvendar o mistério. Era o dia de mostrar quem é que tem Deus como Senhor. Era o dia de mostrar qual que é o Deus verdadeiro, irmão. Conforme foi o profeta Elias, que orou e Deus respondeu com fogo. É a hora, irmão, quem sabe é agora de você provar que o teu Deus é muito maior nessa luta que você está, nessa prova que você está atravessando, nesta tribulação que está contra a sua vida. Mas é hora de você provar consigo mesmo que o Senhor Deus é a tua vida, que quer te abençoar, vai te fortalecer. José começou, não, vocês são espias, vocês veem espiar a terra. Não, meu senhor, não somos não, somos homens de retidão. Teus servos são um pastor de ovelha, nosso pai é um homem digno. E José começou a conversar com eles, de forma que eles ficou numa situação complicada, porque eles não tinham como justificar. Aí José disse, vocês são espias, vão ficar 3 dias aqui, e um de vocês vai buscar o teu irmão mais novo lá, porque ele falou que tinha um irmão mais novo. Aí José pegou nesse deixa aí, vocês têm um irmão mais novo? Temos, então vai buscar, e vocês ficam aqui, um de vocês buscam, e vocês ficam aqui. Quando o irmão mais novo chegar, aí eu sei que vocês são homens de verdade. E aí, meu irmão, que situação complicada. Olha como é que Deus fez acontecer. Olha a situação dos irmãos de José. Olha que complicação que eles se colocaram. O que eles iam fazer agora? Que situação complicada. Ficaram 3 dias. Lá, seguro. Sem poder voltar para Canaã. Aí José, quando viu que os 3 dias passou, José foi lá e falou com eles novamente. Olha, eu temo a Deus, eu tenho amor, então vamos fazer mais fácil. Vocês vão embora levar o mantimento para o vosso pai, fica um só. Pegou o Simeão, vai ficar esse aqui, ó, Simeão. Os 9 podem ir embora. Pode pegar o mantimento, pode pegar aí os cavalos e vão embora. Aí eles ficaram numa situação, como é que vai fazer? Tem que ir, porque se não levar o mantimento, como é que vai fazer? O povo vai morrer de fome lá. Eles pegaram e foram, ficou o Simeão lá no Egito, seguro. E na medida que eles foram embora, quando eles fizeram a bagagem, arrumaram todo o apetrecho da viagem, os senhores ali que atendiam, os capitães, pegaram o dinheiro que eles tinham pagado as compras e colocou na bagagem, porque José havia mandado, para deixar a situação deles mais complicada ainda. Olha como é que Deus faz as coisas acontecer. Pegaram os seus dinheiro, colocou novamente nas suas bagagens, sem eles ver, sem eles perceber, e eles foram embora. Um determinado ponto da viagem, quando eles pararam para dar comida aos animais, descobriram que o dinheiro que eles tinham pago lá na venda estava na boca do saco de mantimento. Que o dinheiro que ele havia pago, eles ficaram atônitos, ficaram sem entender. Que mistério é isso, gente? O dinheiro está aqui. Nós pagamos lá, o dinheiro apareceu aqui. E aquilo começou a mexer com eles. Aquilo começou a trazer uma tribulação entre eles. Porque eles começaram agora entre si, mas que situação é essa? Que complicação é esta? Que luta é esta agora que nós entramos? Nós saímos de lá, o dinheiro está aqui.
Que situação? Chegaram lá em Canaã, falaram com Jacó. O que aconteceu? Chegaram sem Simeão, com o dinheiro. Aí Jacó, quando viu tudo aquilo, ficou também sem entender nada. Porque não era hora de entender mesmo. Não era hora de compreender nada mesmo. Jacó ficou triste, por quê? Porque Simeão havia ficado. Aí Jacó disse, olha, eu já sofri com a perca de José. Agora eu tenho Benjamim, que restou somente da minha linhagem com Raquel. E agora? O que eu faço? Agora Simeão já não está mais. E agora vocês querem levar Benjamim para provar para o homem que vocês são pessoas sérias? Eu não vou deixar. Não vou deixar levar Benjamim. Porque Simeão já não está aqui. José já não existe mais. Olha que situação, meus amados, que ocasionou nesta família. Olha que tribulação tremenda. E eles ficaram naquele dilema tremendo. Ficaram naquela tribulação tremenda. E lá no Egito está Simeão. E lá em Canaã começa o pão terminar novamente. Começa o pão se acabar novamente. E agora? É preciso voltar. E Jacó chama os seus filhos e fala, Rubens, volta para comprar mais mantimento. Nós temos que comprar mais. E agora? Aí Rubens disse, não, se o senhor não deixar Benjamim voltar, o varão da terra não vai atender nós não. Não vai receber a gente não. Se Benjamim não for com a gente, nós não vamos, porque o varão lá, o regente, falou que não adianta voltar se Benjamim não for. Olha como é que Deus trabalha, igreja. Olha como é que é o trabalhar de Deus nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. José podia ter manifestado no mesmo momento, mas não manifestou não, porque era necessário um desvendar muito maior, era uma história muito maior, era algo muito mais grande para se desenrolar naquele momento, era coisa muito mais grande que Deus queria fazer. E o dilema tremendo, e eles ficam naquele impasse, Benjamim vai, Benjamim não vai, e Jacó não deixa, e passou-se os dias, acabou-se o mantimento, e Jacó chega e insiste novamente, vocês têm que descer para comprar. Aí Judá entra na frente e diz, meu pai, eu vou ser por fiador do teu filho Benjamim. Se ele não voltar, pode cobrar de mim e dos meus filhos. Eu sou guardador do teu filho. Eu vou levar Benjamim e vou cuidar dele. Com muita conversa, Jacó não tinha outra saída, porque o pão havia terminado. Jacó tinha que soltar o filho para ir na viagem. Então Jacó aceitou que Benjamim fosse. Então vocês vá. Se Benjamim morrer, que morra eu, porque eu já perdi José. E agora se eu perder Benjamim, já não me resta mais nada mesmo. Jacó perdeu totalmente as esperanças, porque estava somente em Benjamim a sua linhagem da sua esposa. Mas Deus tinha a sua linhagem guardada, Deus tinha a sua linhagem reservada, porque José estava lá guardado e bom de saúde, porque o que Deus começou, Deus termina, e não ia terminar de forma diferente. Meu irmão, você que está aqui hoje, irmão, você tem promessa, você tem algo de Deus, e quem sabe o que está acontecendo na tua vida, quem sabe a trajetória está sendo complicada, mas se Deus fala nesta noite comigo e com você, é para a gente crer e confiar que Deus está no controle, está no comando e vai abençoar no final da história. Não estou falando de um começo de história, estou falando de um final feliz. Quem sabe pode ter começado de forma turbulenta, de forma atribulada, de forma complicada. Quem sabe muita gente jogou areia no meio, quem sabe muita gente jogou lama na frente, mas eu estou falando de um final feliz, eu estou falando de um Deus que opera, que termina a coisa de forma correta, de forma certa. Eu não quero saber se alguém tentou me derrubar no começo, eu estou crendo que no final eu vou sair com vitória, eu vou cantar o hino da vitória, eu vou dizer que só o Senhor é Deus, que a vitória é minha, que Ele é o Senhor da minha vida, e que vai entrar com providência, e que o meu fim vai ser feliz,
que o meu fim vai ser de vitória. Eu não estou me preocupando com o começo e com o meio. Eu estou me preocupando com o fim dessa trajetória. Porque quem termina é Deus. Quem dá o veredito é o Senhor. Quem dá o ponto final é o Senhor Deus. E operando Ele, quem pode impedir? Ninguém pode. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Jesus tem para você uma história muito linda. Jesus tem para você um plano muito especial. Porque agora que é a hora. Agora que a história muda. Até aqui, meu irmão, José sofreu. Mas daqui para frente, agora José é governador do Egito. José é o maior no Egito, irmão. E agora, os irmãos dele vão sentir fome. Agora que é a hora, vamos ver. Agora que começa, irmão. Agora que começa a história bonita. Começa o retorno agora. Vai descer agora para aprender. Mas tem coisa tremenda. O final da história é tremendo. Essa mensagem de José, o crente só não passa a ser mais crente só se for desapercebido. Entrar aqui e sair aqui. Eu tenho crente que ele vem na igreja e fala: não, hoje eu não dou lugar não. Pode falar comigo que hoje eu estou aqui. Não vou abrir espaço. Vem vazio, sai mais vazio ainda. Mas o crente que vem para ouvir, ele fala: Senhor, fala que o teu servo ouve. E ele sai daqui mais crente. Cada culto é mais crente. Seja o pastor, seja qualquer obreiro que pregar. Mas cada culto que ele vem, ele é mais crente. Ele é mais servo de Deus. Ele sabe mais servir a Deus. Porque isso aqui é um aprendizado, irmão. Isso aqui não é uma coisa rotineira. Isso aqui não é rotina não, irmão. Isso aqui é para vir e saber alguma coisa a mais. É para se edificar muito mais. É para você sair daqui e se o inimigo levantar ali, você vai resistir a ele. Fala: não, Satanás, eu não sou mais o que você pensa não. Agora o que está em mim é muito mais forte do que o que estava lá fora. Agora é muito maior. E é sempre assim. Sempre assim. Deus abençoe os irmãos. Agradecemos a sua companhia. ADM Rio Claro, a igreja que abençoa a sua vida. Rua 17, Avenida Tancredo Neves, número 933, Jardim Claré, Rio Claro,